Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Em Cima da Hora. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro, eu sou Maurício Viana e vamos abrir essa edição falando sobre a notícia do momento, que é o resultado das manifestações em todo o país que ocorreram neste último domingo. O povo foi às ruas para protestar contra a PEC da blindagem, uma proposta onde qualquer abertura de ação penal contra parlamentares precisa de autorização prévia da maioria absoluta do Senado e da Câmara. Ou seja, os senadores e deputados teriam 90 dias para decidir se um colega seria ou não investigado criminalmente. E aí essa proposta começou a ser chamada pelo povo de PEC da bandidagem, já que dessa forma os parlamentares ficariam mais livres para fazer o que quiserem, sem pensar nas consequências de seus atos. E isso não foi bem recebido com bons olhos pelo povo, que logo se organizou para protestar em diversas cidades Brasil afora. E Salvador, obviamente, não ficou de fora dessa conta. A manifestação ocorreu no Farol da Barra e levou cerca de 50 mil pessoas às ruas em um trio puxado pela cantora Daniela Mercury e também com a participação do ator Wagner Moura e do cantor Baco Exu do Blues. E um outro ato que também chamou bastante atenção nesse contexto todo, no último domingo, foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan e Gilberto Gil se juntaram a mais de 40 mil pessoas em Copacabana. E esses atos não estão sendo considerados apenas uma manifestação de esquerda, não. É um protesto do povo mesmo contra as iniciativas do poder em benefício próprio. O povo se sentiu traído por aqueles que foram eleitos para lutar na Câmara por uma sociedade melhor, mas escolheram aproveitar-se dessas regalias todas. E a Câmara dos Deputados, vale lembrar, não é um clube, é um instrumento de poder que ajuda a reger uma nação. Temos ali o presidente precisa passar ali pelo Congresso, pelo Senado para poder conseguir ali os bens melhores pelo povo. Temos ali também na própria Câmara, os deputados eles decidem, eles trazem projetos, eles trazem propostas para poder propor melhorias justamente para a nação. Mas infelizmente aí você vê as melhorias justamente em benefício próprio, as melhorias onde eles vão conseguir privilégios, o silêncio também, que vale muito, vamos dizer assim. Imagine só um caso, uma coisa séria ser abafada justamente ali por eles mesmos, e eles decidirem ou não se vale ou não. Então assim, é um poder paralelo, é uma justiça paralela. Quer dizer que por ser um deputado, por ser um parlamentar intocável, enfim, são muitos pontos, E é isso, o povo acordou, o Brasil acordou, foi às ruas protestar, exigir seus direitos e ser contra, essa chamada PEC da bandidagem aí, que realmente chamou bastante atenção pelos contornos que se tomaram e qual era realmente a intenção ali por trás dessa votação, que também foi uma votação que ocorreu em caráter de urgência, chamando também a atenção de Hugo Mota, o que é o presidente da Câmara, por ter cedido a essas pressões, e ter achado interessante pautar essa situação, como também a questão da anistia, que tem sido aí também outro ponto de bastante debate, de bastante atenção, enquanto muitos não querem, tem ali o centrão, tem ali a parte da direita pressionando, e o Hugo Mota muitas vezes se sente pressionado, muitas vezes acaba cedendo a essas situações, e isso também tem chamado a atenção das pessoas que começam justamente a questionar qual o poder, vamos dizer assim, qual é o caráter, vamos dizer assim, e também qual o posicionamento, principalmente, do presidente da Câmara dos Deputados, que não consegue realmente se articular ali dentro, em prol dos interesses de todas as esferas que estão ali debaixo de sua liderança, Então esse foi o principal destaque aí do nosso fim de semana, mas também temos aí um giro de esporte chamando bastante atenção, porque tem muita coisa para falar sobre a dupla Bavi, e eu te conto tudo depois da vinheta. Pois bem, vamos começar falando do Bahia. O tricolor de aço empatou com o Ceará fora de casa no último sábado, lá na Arena Castelão, num placar de 1-1, e o resultado deixou a torcida preocupada, porque o Bahia poderia perder a vaga no G6 caso o São Paulo ganhasse do Santos no último domingo. Porém, o tricolor paulista perdeu de 1-0 e o Bahia segue com 37 pontos, continua na mesma posição lá em sexto colocado, e vai enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira numa partida válida pelo Campeonato Brasileiro, aí o nosso Brasileirão. Vamos aguardar para ver aí como será o desempenho do tricolor.
E também agora vamos falar do Vitória, né, que perdeu para o Fluminense por 1-0 dentro de casa, né? Tivemos aí Dudu expulso e vai se criando realmente um clima terrível para o rubro-negro. O campeonato vai chegando perto do fim e tá aí uma situação bastante complicada dentro e fora de campo, porque o cargo de Rodrigo Chagas como técnico tá aí começando a balançar, né? Aquela questão de um técnico ter que mostrar resultados, ter que mostrar ali realmente força, né, garra diante daquela equipe. E assim, os resultados precisam vir logo, né? Porque o campeonato está se aproximando do fim, né? Como eu já até falei. Os resultados precisam acontecer justamente para que o Vitória saia, né, escape ali da zona de rebaixamento, né? Porque ele continua ali em 17º colocado, a situação está realmente complicada e o time precisa se safar disso para poder continuar na Série A e evitar que um estrago maior aconteça, né, de fato, né? E agora tem aí uma situação que chama bastante atenção, porque um dos técnicos que era de interesse tanto da torcida quanto ali também foi especulado, o nome ventilado, que é o de Roger Machado, ele que estava sendo um dos preferidos justamente para poder tentar salvar o time nessa reta final. Ele estava ali com um compromisso com o Inter, né? Porém, ele acabou de ser demitido porque durante o Grenal, né, que é o clássico sulista, né, entre o Internacional e o Grêmio, o Inter perdeu, então o Roger foi demitido e está aí no mercado, está solto. Então é uma grande oportunidade aí para que, né, o Vitória se interessar, né? Caso interesse justamente a Fábio Mota, caso interesse realmente a torcida fazer uma pressão pelo nome de Roger, né? O Rodrigo Chagas se despediu, o Roger assumir e tentar fazer mais ou menos o que Ceni fez ali com o Bahia em 2023, que não deixou o time cair e conseguiu realmente trazer alguma produtividade para que o time realmente continuasse ali sendo competitivo e tudo mais, né? É aquela coisa, não é precisar fazer milagre não, o time precisa subir até, sei lá, o 10º colocado na tabela, não é isso não. Se ele subir para 16º, 15º, salvou a pátria, né? Não descer, né? Não precisa, não pode na verdade descer, né? Porque realmente é aflitivo, é complicado e o torcedor não merece isso. Ainda mais depois de tudo que aconteceu aí, graças à gestão de Fábio Mota, né? Com muitos erros apontados não só pela mídia, como também pelos torcedores. Então realmente é bastante complicado e precisa ganhar força, fôlego agora nesse final para tentar reagir, né? Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, e o próximo compromisso do Rubro Negro é justamente contra o Grêmio no próximo domingo aí, dia 28. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Uma boa semana para todos, e este é o Em Cima da Hora, sempre na hora certa para você ouvir. Até a próxima!